Entendeu? Então, a Operação Bradessan, ela foi pesada. A gente aqui não estuda isso. Eu fico muito triste. Sabe quando é que a gente foi saber a história da Operação Bradessan? Um repórter do Jornal do Brasil conseguiu os documentos nos Estados Unidos em 1976. Só 12 anos depois ficou sabendo da Operação Bradessan. Porque os americanos alegaram que a frota estava passando pelo Brasil no exercício cotidiano dela, o exercício naval no Atlântico, que é comum. Só em 76, 77, alguns documentos foram desclassificados, um jornalista do Jornal do Brasil teve acesso, leu, foi lá, pegou mais documentos, montou o quebra-cabeça, fez uma reportagem. Operação Bradessan, a operação que mudou o Brasil. Entendeu? Então, a Operação Bradessan, ela foi determinante para afugentar o presidente João Goulart, deter as forças legalistas e asfaltar o caminho para a solidificação do golpe. O golpe, a data do golpe, gente, por favor, a data do golpe é 1º de abril. Dia 31, o presidente estava em São Borja. Dia 2 de janeiro, o Darcy Ribeiro ainda era membro do governo e estava em Brasília. Ele saiu correndo para não ser preso. Tanto que quando ele entra na pista para pegar o avião, o cara fala assim: o senhor está preso. O senhor não é o Darcy Ribeiro? Ele sou o soldado, não, o senhor está preso. Ele, não, não, peraí, não é bem assim, não, eu vou ali. Aí despistou o piloto, entrou no avião e falou para o cara: corre, liga isso e corre. O piloto ligou o avião e saiu voado com meia dúzia de funcionários do governo que ficaram em Brasília. O Jango veio para o sul. Esses caras ficaram em Brasília para garantir Brasília. Dia 2 de abril, o governo brasileiro ainda estava funcionando sobre a batuta dos colaboradores de João Goulart. Os militares eles não eram maioria, os golpistas não eram maioria. Então, eles não conseguiram desfechar o golpe. O golpe ficou pairando. Como as forças legalistas não agiram, os golpistas foram. Não, o cara não está reagindo. Vamos devagarzinho. Vamos tomar, toma aqui, prende aquele ali. Ninguém está fazendo nada. Bora, ganhamos. Quando viu, a cadeira estava vazia e sentaram. Entendeu? A cadeira ficou vazia, sentaram. O Ranieri Mazzini já tinha declarado a vacância, mas o Almino Afonso fez um discurso duro, falou que era mentira, que o presidente estava em São Borja, que não era bem assim, a imprensa repercutiu a vacância, mas os jornais legalistas e as rádios, não. E aí o presidente João Goulart é instado a fazer uma declaração, não faz também, naquele primeiro momento, mas as fotos dele com Brizola lá, com todo mundo, correm no Brasil. Então o golpe ficou meio que naquela, é ou não é? Então a data do golpe é dia 1º de abril, só que dia 1º de abril é dia da mentira. Então você teve que retroagir o golpe pelo seguinte: por que o golpe tinha que ser dia 31? Porque foi a data que o Ranieri Mazzini gritou a vacância. Mas não, o presidente João Goulart estava no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, com Brizola. Entendeu? Então eles inventaram essa história, só que o golpe é dado, o dispositivo golpe, dia 1º, ele é efetivado no dia 2. Só que os militares comemoram o 31 de março, o dia da Redentora, a Revolução Redentora, que nos livrou do comunismo. Livrou do comunismo, o caralho. Atirou esse país em 500 anos de retrocesso. Comemoramos agora, tristemente, 60 anos do golpe militar. E aí eu fico sabendo, por informações que até então fidedignas, de que o presidente Lula não vai fazer nenhum grande ato federal para não perturbar os militares, porque ele negociou com os militares e também não quer que os militares comemorem nada. Porra, tá de sacanagem. Tinha que falar o seguinte: nós vamos fazer um monte de evento para lembrar a merda que foi esse golpe. Nós vamos lembrar o nome de todos os golpistas e o primeiro militar, filho da puta, que comemorar isso vai ser preso e expulso do exército. Pronto. Era isso que o Lula tinha que falar. Mas ele não tem culpa disso. Nunca teve. Entendeu? Nunca teve. Esse é o problema. Então, a Operação Bradessan, meus queridos companheiros e companheiras, está aí até hoje. A Operação Bradessan
nunca acabou. Os gringos estão sempre nos ameaçando. Os gringos foram responsáveis pela Lava Jato, pela prisão do Lula, depois impeachment da Dilma. Os gringos estão sempre aí. Os gringos são Bolsonaro. Não pensa que o problema deles lá reflete aqui. É como o Trump é Bozo, o Biden automaticamente vai ser contra o Bozo. Mas não pensa que é Lula, porque não é não. Então, a Operação Brother Sam, para mim, é um dos momentos mais tristes da nossa história, porque nós caímos sem luta. Não foi dado direito ao povo brasileiro de se manifestar e provar a sua capacidade de luta. A nós foi negado o direito de luta. O presidente João Goulart decidiu não lutar, ficou assustado com esse mapa aqui. Ó. Deixa eu botar de novo aqui o mapa para vocês. Eu entendo que ele, como presidente do país, é uma decisão difícil, você levar o país a uma guerra, e não é uma guerra em outro território, é uma guerra dentro do seu território. Né? Você vai dividir o país. Talvez existisse hoje Brasil do Sul e Brasil do Norte. Né? O presidente João Goulart ele botou tudo isso na balança. Ele não era um homem de briga, de luta, sangue. Ele era um humanista, um homem com um coração gigante. Tinha os seus limites de classe. Entendeu? Então, dificilmente a gente ia ver o presidente João Goulart no papel de comandante militar, ele com um capacete com a arma na mão. Você nunca viu uma foto dessa. Viu o Brizola aí com metralhadora, com fuzil, o Brizola dando ordem, o Brizola com aquele 38 dele capenga na cintura, isso a gente viu. O presidente João Goulart não era esse perfil. O limite de classe falou mais alto, entendeu? E isso é o preço que a gente paga até hoje. 60 anos depois, o Brasil é essa merda que é por causa da ditadura. A ditadura fudeu esse país, fudeu economicamente, nos deu a dívida externa, a dependência, a favela, nos deu tudo isso. O processo de favelização do Brasil, ditadura, o endividamento do Brasil, foi ditadura. A negativa em investimento social foi por causa da ditadura. A ditadura nunca investiu no social. A ditadura, pelo contrário, aprofundou o racismo, a desigualdade. Peguem os números da economia. Peguem os números da economia dos anos da ditadura. É uma coisa atroz. Atroz. A irresponsabilidade que esses homens fizeram. Roberto Campos, Delfim Neto, era essa turma. Só entreguista, só vendilhão, só antipovo, só antipátria. Terrível. É isso. Então, eu tenho esse testemunho da Operação Brother Sam, que estudei bastante na minha época no PDT. Isso era matéria obrigatória, a gente convivia com pessoas que foram protagonistas desse momento. Né? Eu lembro o professor Teotônio dos Santos balizava muito isso. Né? O golpe de 64 é o pai dos problemas brasileiros. A mãe é o colonialismo, mas o pai é o golpe de 64. O comandante Jacques Dornelas nunca teve dúvida, falou: o João tinha que ter resistido, a gente ia resistir, a gente ia vencer, a gente era maioria no quartel. A gente era a maioria. General e professor Ivan Proença, mesma coisa, nós éramos maioria no quartel. A maioria era legalista. Como não teve resistência, a gente ficou quieto, aquela minoria cresceu, pegou a arma, prendeu a gente.